A caixa d'água de um prédio em Vicente Pires arrebentou, estourou tudo, destruiu duas casas, uma delas parcialmente. Vamos falar com a Kátia Gomes agora para saber se as casas e os prédios seguem interditados. Kátia, é outra imagem de chamar a atenção. Quando a gente viu a cena no fim de semana, a gente ficou tão apreensivo, com medo do que poderia ter acontecido com pessoas. Caixa d'água de 35 mil litros, é muito peso, é muita água. Que história é essa, Catinha? Boa tarde. Boa tarde, minha amiga. Olha, realmente muita água, né? Parecia uma cena assim de uma cachoeira descendo pelo prédio, Neila. Foi esse prédio aqui onde nós estamos, na rua 4C, em Vicente Pires. Esse prédio tem 7 andares, 70 unidades. No momento em que a caixa d'água rompeu, a força foi tão grande que, olha só, quebrou ali um pedaço do prédio, né? E aí, pedaços de tijolos acabaram caindo em cima de casas que ficam aqui dentro desse condomínio. Inclusive, Neila, o prédio já foi liberado, mas as casas ainda não, porque as casas, né, realmente foram bastante atingidas, bem prejudicadas. O pessoal do CREA, olha aqui o carro deles, tá vendo? Eles estão aqui para fazer uma vistoria e saber se toda a documentação do prédio está em dia, se realmente tem um laudo, né, para fazer essa construção, se está tudo em dia, ver se está tudo certo. A Defesa Civil também está aqui no prédio, então, por enquanto, a situação é essa. No momento, Neila, em que a caixa d'água estourou, nessa casa aqui, que fica aqui atrás desse muro, estavam dormindo um casal de idosos. Olha só que perigo, né? Só que ninguém ficou ferido. Pedaços do prédio também atingiram 2 carros aqui da casa. Uma casa, gente, ficou completamente destruída depois do rompimento da caixa d'água de um prédio em Vicente Pires. A gente já começou a falar sobre esse assunto aqui. Ninguém se feriu. Eu acredito em milagre numa situação como essa. Ninguém se feriu com gravidade. Uma outra casa vizinha também chegou a ser atingida. E a gente vai ver na reportagem como tudo aconteceu. As imagens impressionam. Do alto dá para ver o tamanho do estrago. A caixa d'água tinha capacidade para 35 mil litros. Ficava no alto desse prédio, na rua 4C, em Vicente Pires. Mas a estrutura que sustentava o reservatório cedeu na madrugada deste domingo. Quando a base da caixa d'água rompeu, a água desceu de lá de cima com muita força. Levou uma parte da parede lateral do prédio e caiu lá do alto do edifício de 7 andares em cima dessa casa vizinha aqui, onde um casal de idosos e um dos filhos dormiam. Tudo aconteceu por volta de 4h20 da manhã. Outra casa ao lado também ficou danificada. A Defesa Civil interditou o prédio e as casas atingidas até que o condomínio apresente soluções para o problema. Caixa d'água com capacidade de 35 mil litros, ela teve a sua base colapsada, ela rompeu nessa área e as paredes que ali estão rachadas e tem que ser retiradas de imediato para não oferecer nenhum tipo de risco aos moradores ali próximos. O estrondo na madrugada acordou os moradores, mas apesar do susto, por sorte, ninguém se feriu com gravidade. Sem saber sobre os riscos oferecidos pela estrutura, teve morador buscando outro lugar para ficar. Para casa de parentes. Até arrumar um lugar para estabilizar, né? Uma hora dessa é aparentada mesmo que acode. Agora você imagina o povo pensando, agora caiu de vez o céu, agora a chuva veio com força total. Ainda falando sobre esse estouro dessa caixa d'água, eu quero saber da Kátia Gomes, se tem alguma previsão para liberar o prédio e como é que fica a situação desses moradores aí que tiveram a casa destruída, hein, Kátia? Neila, a Defesa Civil já liberou o prédio. As 2 casas que foram mais atingidas ainda estão interditadas. Segundo a Defesa Civil, elas ficaram praticamente destruídas. Eu vou explicar para vocês o que aconteceu. A caixa d'água é aquele quadrado branco ali. A parte de baixo dela cedeu, a força da água foi tão grande que derrubou ali parte do prédio onde vocês estão vendo, desse lado e do outro lado. Então, o que aconteceu? Os tijolos caíram nas casas desse lado e também do outro lado, onde fica um condomínio. Eu vou conversar agora com o Coronel Alan, da Defesa Civil, que tem novidades, né, sobre esse caso. Coronel, uma boa tarde. Vocês, então, já liberaram o prédio, não existe nenhum risco? Na realidade, o prédio foi liberado para a volta dos moradores, mas a Defesa Civil permanece com a atenção voltada, porque a obra de desmonte da caixa d'água é uma obra delicada, então nós vamos continuar acompanhando. E caso surja qualquer novidade, o prédio pode voltar a ser interditado.
Em relação às casas, elas ficaram bastante destruídas. Tem previsão para liberar ou esses moradores ainda vão continuar muito tempo fora de casa? Todos nós sabemos que obra é mais demorado, então até que a construtora ou os moradores retomem a obra e retornem ela à condição de habitação aceitável, eles vão ter que permanecer fora de suas casas. E o senhor consegue me dizer para onde que eles foram? Alguns foram para casa de parentes e outros estavam sendo acolhidos em algum tipo de hotel. Dá para dizer mais ou menos, ou não, ter pelo menos uma ideia do que aconteceu para essa caixa d'água ter cedido? Não conseguimos falar isso justamente porque as empresas de engenharia é que vão fazer esse ajuste, essa pesquisa. A experiência do senhor, né, pode dizer, foi um milagre isso aqui? Porque assim, ninguém foi atingido. Foi. Do ponto de vista da engenharia, realmente, se nós fizermos os cálculos, é muito peso, muita água e ninguém ter sido atingido é um milagre, consideramos um milagre. Coronel, a Neila tem uma pergunta para fazer. Oi, Neila, pode fazer. Na verdade, a pergunta é para você. Eu agradeço o coronel pelas explicações. Se ele confia em milagre, você imagina a gente que está aqui olhando. Eu queria saber se a construtora já se pronunciou, porque, como ele disse, precisam que os engenheiros digam o que aconteceu. A construtora já deu algum posicionamento a respeito desse acidente? Já deu sim, Neila. A construtora disse que o prédio não teve danos estruturais, que eles já estão providenciando toda a reforma. Lamentaram, claro, o ocorrido, falaram que vão reformar as casas que foram atingidas, mas a gente sabe, né, que reforma é demorado, então eles não deram uma previsão de quando essa reforma vai ser concluída, mas eles falaram que estão resolvendo tudo, né, para amparar aí esses moradores que acabaram desabrigados, Neila. Ok, obrigada. E também não disseram que pode ter dado errado. A gente aguarda, então, informações dessa investigação. Obrigada, Kátia, e obrigada ao Dr. Alan também pela informação.